para o nosso querido irmão jurista, doutor Ives Gandra Martins, que sempre... a elegância dele é tão grande, eu sou tão... admiro tanto o doutor Ives Gandra, porque quando ele fala no Supremo, quando ele fala de alguns ministros do Supremo, ele mostra, né? E a gente tem que ver o lado bom das pessoas sempre. Eu acredito muito na capacidade de reflexão também das pessoas. E o doutor Ives, ele, nas entrevistas memoráveis que ele dá aos canais do Brasil, especialmente eu acompanho muito ele na Jovem Pan, ele mostra que escreveu vários livros com os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, elogia, coloca a postura de cada um, mas não deixa de fazer a crítica. Uma crítica sempre construtiva, mas uma crítica corajosa, né, nos dias de hoje, principalmente. Então, doutor Ives, muito obrigado pela sua participação aqui. O senhor engrandece essa sessão. O senhor tem 10 minutos com a tolerância de 5 para fazer a sua explanação. Muito obrigado. Eminente senador Eduardo Girão, e a todos os parlamentares aí presentes, estou acompanhando a sessão e percebendo efetivamente a grande preocupação dos no Senado com o momento daquilo que os ministros do Supremo denominam corrente neoconstitucionalista da interpretação da Constituição, e eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito do próprio processo constituinte, onde eu participei em audiências públicas a convite dos constituintes, mas fundamentalmente em contato permanente com o relator da Constituinte e com o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães e senador Bernardo Cabral. Ele ainda hoje pertence ao Conselho Superior de Direito, que eu presido há 33 anos da Federação do Comércio, e eu também ao conselho que ele preside na Confederação Nacional do Comércio, para nosso desconforto, é chamado de Conselho dos Notáveis. Quero trazer aqui também essa observação feita pelo meu queridíssimo amigo Eduardo Girão, senador Girão, em que há uma divergência nossa, que nesse último ano ele tirou a minha vaga do São Paulo Futebol Clube, fazendo com que Fortaleza entrasse na Libertadores e na OMOI, mas tirando essa divergência de natureza futebolística, a nossa convergência de ideias é muito grande. E uma convergência que decorre da minha preocupação mais como professor de direito constitucional e a dele como senador representante na República do Estado do Ceará. Eu queria trazer considerações de natureza fundamentalmente jurídicas. Leciono direito em universidade há 58 anos, desde 1964. Quando fiz a primeira sustentação na Suprema Corte, em 1962, não havia ainda o 62, 63, me lembro da questão, não me lembro do ano. 4 dos ministros que aí estão não tinham nascido. Eu já sustentava e convivi com todos os ministros da Suprema Corte até os atuais ministros, tendo escrito livros com quase todos eles a partir da década de 80. Moreira Alves, que foi, a meu ver, a maior figura da Suprema Corte, eu tenho 31 livros escritos com o ministro José Carlos Moreira Alves, e com Oscar Correia, Sidney Sanches e outros. Com os atuais ministros, eu tenho 7 livros escritos em coordenação ou em colaboração, e, portanto, do ponto de vista de conhecimento de direito, eu os respeito muito. Não concordo com as últimas decisões, e não concordo por uma razão também de direito constitucional e também de decisão da Constituinte. Quando eu participei
de audiências públicas a convite do senador, dos presidentes de comissões, dos presidentes de subcomissões, mesmo quando formado o Grupo Centrão, o próprio Roberto Cardoso Alves, no direito tributário, pediu de novo um anteprojeto. Eu praticamente resgatei o anteprojeto, que era da subcomissão de tributos. Naquela ocasião, a grande preocupação dos constituintes era no sentido de ter equilíbrio e independência dos poderes. Nós vimos um regime de exceção em que havia um poder dominante, que era o poder executivo. Nós tínhamos o poder legislativo e judiciário, uma espécie de poderes acólitos. O poder legislativo não podia, por exemplo, nos decretos-leis, que era da forma que o poder executivo governava, a introduzir emendas. Ou eles aceitavam ou rejeitavam o decreto-lei por inteiro. O Poder Judiciário tinha como Procurador-Geral da República o próprio advogado do presidente da República. Se os senhores verificarem as ações diretas de inconstitucionalidade naquele período, que eram representações feitas ao procurador para que o procurador entrasse no Supremo, só há representações contra leis estaduais, porque contra leis federais o próprio advogado do presidente não entraria com ações contra o presidente da República. Nós vimos um regime em que havia um poder dominante sobre os outros dois poderes. A grande preocupação dos constituintes em relação à união entre os poderes, a independência dos poderes, mas uma harmonia que o fizesse, era de haver um absoluto equilíbrio entre os poderes. Tanto é verdade que os senhores verificarem a Constituição, no título 1º da Constituição, eles colocam no artigo 1º, o grande representante do povo são os legisladores, em primeiro lugar, e os legisladores como representantes da população. E, em segundo lugar, o Poder Executivo. E por que aparece no título 4º da Constituição o Poder Legislativo em primeiro lugar e não o Poder Executivo? Porque no Poder Legislativo se tem tanto a situação quanto a oposição. Tem-se no Poder Legislativo a representação da totalidade do povo, que é o soberano numa democracia. É o povo que decide. E é isso que está no artigo 1º. O Poder Judiciário só aparece em último lugar. O Poder Judiciário não representa o povo, representa a lei. Participei de 3 bancas examinadoras, 2 para magistrados estaduais, 2 para magistrados federais, 1 para magistrado estadual. Sei como eles são extremamente competentes. Os exames são exames duríssimos, duram 1 ano cada exame. E aqueles que são selecionados conhecem o direito, mas, na verdade, não representam o povo. Eles têm que representar a lei que é colocada, a lei que é feita pelo Legislativo, a lei que pode ser feita excepcionalmente pelo Executivo, através de medidas provisórias e leis delegadas, mas o legislador supremo é sempre o Legislativo. Nas medidas provisórias, o Legislativo tem que concordar para transformar em lei. Nas leis delegadas, é o Legislativo que permite na delegação. O que vale dizer, no Congresso temos a verdadeira representação de uma democracia. E como havia um poder dominante, o Constituinte teve uma preocupação de os 3 poderes serem harmônicos e independentes, com exaustiva determinação de competência de todos eles. Se os senhores pegarem dos 8 títulos importantes da Constituição, o 9 é mais de disposições gerais, o título 4º é o mais longo, vai do artigo 44 ao 135, para discriminar exaustivamente a competência de cada poder. E no título 4º nós temos, em primeiro lugar, uma exaustiva competência do Legislativo, colocando, inclusive, um dispositivo que é, a meu ver, de extrema importância, o 49, inciso 11, pela sua competência normativa de fazer a lei, representando o
povo que elegeu o poder legislativo, ele tinha que zelar pela competência normativa perante os outros dois poderes, judiciário e executivo. E esse zelar não é dizer eu delego esse poder para o poder judiciário. Quem zela é quem pode fazer. E o que nós vemos é que o Constituinte teve essa preocupação tão grande que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, naquelas em que o Constituinte determinou para ter eficácia, validade, vigência imediata, que o Legislativo fizesse a lei, justificando, portanto, o controle abstrato, o controle concentrado. Quando o Supremo declara o Legislativo omisso inconstitucionalmente, o 103, parágrafo 2º, manda o Legislativo fazer a lei. Não faz a lei em lugar do Poder Legislativo. Esse tipo de ação que veio do direito português, a presença do Marcelo, do Canotilho, do Sérgio Miranda, no nosso Congresso, no período constituinte, foi muito grande. Conversava ainda com o Marcelo, presidente hoje de Portugal. Mas 15 segundos. Como? 15 segundos. Bem, eu fui interrompido. Eu quero dizer que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o pai dele, que foi o meu sucessor na Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes, o Canotilho e o Jorge Miranda influenciaram para esse tipo de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas aqui no Brasil se transformou, se passou para o Poder Legislativo a possibilidade de fazer a lei e jamais o Poder Judiciário. Ora, o que nós estamos vendo? Aquilo que foi colocado pelo Constituinte como separação total dos poderes e harmonia e independência de poderes não tem sido respeitado. É isso que eu tenho contestado com o respeito devido a máxima vênia, a todos os ministros da Suprema Corte. Eles têm legislado. Eles têm entrado na competência do Poder Executivo, têm entrado na competência do Poder Legislativo, têm tomado posições em que o próprio Ministério Público, que tem competência privativa, o que vale dizer, só o Ministério Público pode entrar com ação penal. Ação penal é competência privativa do Ministério Público. O Poder Judiciário Supremo investiga, dá início a ações, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República pede que ela seja arquivada. O inquérito fake news, houve um pedido expresso de quem é o titular da ação. É o único que, pela Constituição, pelo artigo 129, pode dar início à ação e continua aquilo que o ministro Marco Aurélio de Mello, num arrobo de desconforto absoluto com seus pares, denominou de um inquérito do fim do mundo. Então, na prática, nós estamos vivendo o que eles denominam de corrente consequencialista do direito, neoconstitucionalismo, Poder Judiciário com uma competência hoje de corrigir rumos do Executivo, de legislar nos vácuos do Legislativo, sem perceber que muitas vezes, quando o Legislativo não legisla por uma única razão, é que sentem os parlamentares a vontade do povo. E muitas vezes não legislar é respeitar a vontade do povo. E dizer, mas a minoria quer, ora, a minoria também é representada no Legislativo. Não é fazer o seguinte, cada vez que se perde uma votação no Legislativo, se recorre ao Supremo, para o Supremo se transformar em um novo Poder Legislativo, legislando em lugar do Poder Legislativo. Não foi isso que os constituintes desejaram. A minha grande divergência com os ministros da Suprema Corte hoje reside no seguinte: eles adotam a corrente neoconstitucionalista, chegam a falar num grande constitucionalista alemão, que, entretanto, a própria formação vinha daquele período de Kelsen,
que gerou, inclusive, no nazismo, dizer que o direito é principalmente forma, que em determinados momentos se poderia interferir na democracia para preservar uma democracia, que era uma democracia de forma, num período em que na Europa estávamos numa luta na Segunda Guerra Mundial entre de regimes democráticos e regimes ditatoriais. Karl Loewenstein, que eu cito muito nos meus comentários da Constituição, mas não nesse ponto, e mesmo a Teoria da Constituição, que é o seu grande livro, publicado a partir de aulas que ele deu na Universidade de Chicago, já não é tão claro aquilo que ele dizia no passado sobre a possibilidade de se poder, a defesa da democracia, retirar direitos. Então, o que nós estamos vendo hoje, e é o meu profundo desconforto em relação aos ministros da Suprema Corte, com quem, inclusive, gozo de amizade, com uma grande maioria deles, é no fato de que eles estão adotando uma constituição, uma interpretação, uma escola constitucional, o neoconstitucionalismo, o consequencialismo, a jurisprudência, como eles denominam, a jurisprudência constitucional, pela qual eles passam a ser os legisladores no vácuo legislativo, passam a ser corretores de condução do executivo, naquilo que eles denominam na luta de defesa da democracia. Quando, na verdade, eles passam a representar o povo que não representam, sem perceber que 150 milhões de eleitores, aqueles que comparecem, votaram nos outros poderes, e que eles foram eleitos por um homem só, que escolhe quem quiser, como acontece em todas as indicações de ministros. Então, nós estamos com os constituintes tendo lutado para que cada poder tivesse sua competência e nenhum invadisse a competência dos outros. Os constituintes, quem leram, que estão nos debates constituintes, nas notas taguivárquicas daquele período, vão perceber que não queriam absolutamente nenhuma dessas novas escolas, que, aliás, algumas delas nem existiam na época. E que nós estamos tendo um Supremo, que passou a ser o supremo poder do país, o maior poder do país, com o direito de fazer interpretações, invadir e legislar, quase que redigindo uma nova Constituição, um novo Código de Processo Penal, criando novas figuras, não respeitando, inclusive, a competência do Ministério Público na sua competência privativa de dar início às ações penais e colocando o povo brasileiro, democracia é o que nós pensamos. Quem não pensar como nós poderá ser punido. Essa é a razão pela qual eu tenho dito, com todo o respeito, aos meus amigos, aos grandes juristas, que são os ministros da Suprema Corte, não foi isto que se debateu na Constituinte. A grande maioria deles nem participou dos debates constituintes. Alguns deles estavam com idade suficiente de participarem. E hoje nós estamos vivendo essa insegurança jurídica máxima. E a Suprema Corte, que era considerada a instituição mais respeitada desse país, hoje os ministros nem podem sair à rua, porque são xingados publicamente, o que é uma pena, porque são ministros competentes. Mas a escola que adotaram, se entendendo como sendo os verdadeiros representantes da democracia, aqueles que poderiam dizer o que era certo e errado em relação à democracia, aqueles que poderiam dizer o que se pode e o que não se pode dizer, contra a liberdade de expressão. Quantas vezes citei o Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão nos seus comentários da Constituição, em que ele dizia que tentar cercear a liberdade de expressão era absolutamente inconstitucional. Nós vemos hoje que a liberdade de expressão está sendo censurada, está sendo censurada. Nós temos censura prévia. O que é pior, a democracia passou a ser um conceito definido pelo Supremo Tribunal Federal, e as leis passam a ter não mais a posição de um legislador negativo, que diz pode ou não pode ser constitucional uma lei,
Só esta a posição que o Poder Judiciário tem, segundo o que definiram os constituintes, e passa a ser legisladores positivos, interferindo no nosso processo democrático. Então, o que eu queria trazer, um velho professor de 87 anos, velho advogado de 64 anos de advocacia, de 58 de magistério universitário, é que, com toda a admiração que tenho por cada um dos ministros, não concordo com essa linha. E acho que essa linha está pondo em risco a democracia brasileira. E, mais do que isso, trazendo a insegurança jurídica máxima. Era isso, meu querido senador Girão, que eu queria trazer àqueles que estão presentes, a todos aqueles que têm coragem de dizer, muitas vezes, conforme a velha fábula de que o rei está nu. E é isso que nós estamos precisando, é mostrar qual é a verdade verdadeira, até para colaborar com os eminentes ministros, para que eles possam refletir que uma democracia só é forte se os poderes forem harmônicos e independentes, cada um exercendo exclusivamente as suas competências. Muito obrigado, senador Girão. Muitíssimo. Nós é que agradecemos pela sua capacidade de dar uma aula aqui em 15 minutos, né? A gente é que agradece por essa oportunidade, sempre elegante, respeitoso com todos, especialmente com quem diverge. Isso é muito importante. É isso que a gente precisa cada vez mais.